Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Hoje nós vamos concluir esse capítulo a partir do versículo de número 33, vamos até o versículo de número 50. Fecharmos aí hoje o capítulo de número 12. Hoje nós vamos falar sobre as marcas de um povo incrédulo. As marcas de um povo incrédulo. Mateus 12, a partir do versículo 33. O texto diz assim: Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos orar? Senhor, esta é a Tua palavra. Nós aqui mais uma vez em Tua presença, pedimos ao Senhor da Tua graça, da Tua direção, do Teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, possamos abrir os nossos corações a receber Tua doce ministração, Senhor, a cada um de nós aqui nessa noite. Fala conosco, Jesus, individualmente e também coletivamente. Nós queremos ouvir o Senhor como igreja, nós queremos ser direcionados pelo Senhor, por isso nós estamos aqui. O Senhor nos trouxe até esse lugar, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar nessa noite, mas nós estamos aqui. E pela Tua graça, Senhor, meu Deus, nós abrimos os nossos corações. Tira de nós todo impedimento, Senhor. Nós oramos e em nome de Jesus repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. Pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, domingo passado nós vimos aí o trecho anterior do capítulo de número 12, e o que nós vimos basicamente foi Jesus respondendo à acusação dos fariseus de que Jesus expulsava demônios em nome de Satanás, Beelzebul, né, segundo diz aí o texto. E Jesus respondeu a esses homens:
e mostrou àqueles homens que a dureza do coração deles sinalizava aquilo que nós vimos chamado pecado imperdoável, o pecado inesquecível, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus sinalizou então que talvez a dureza do coração daqueles homens apontasse justamente para esse pecado, a negação da divindade do Senhor Jesus, do agir do Senhor naquilo que Jesus fazia, apontando, acusando Jesus de estar fazendo aquilo ali por obra de Satanás. E nós estamos então aqui no meio de um contexto de incredulidade. E é isso que esses versículos que nós acabamos de ler vão mostrar para nós aqui nessa noite. A repreensão de Jesus, agora não apenas aos fariseus, mas a repreensão de Jesus a todo esse povo que sinaliza um coração tão duro nesse tempo em que Jesus estava ali com eles. Nós vimos aí já no texto anterior, no capítulo de número 11, Jesus já havia repreendido as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, exatamente por conta dessa dureza dos seus corações, por conta dessa incredulidade deles. E diante ali de Jesus presente, fazendo seus milagres, ensinando a eles. E meus irmãos, a incredulidade é um problema que ainda é marca no nosso tempo. Ainda é marca no nosso meio, inclusive. Porque é possível que pessoas estejam no meio da igreja e ainda assim tenham corações incrédulos. E isso então é um grande problema. E Jesus vai chamar a atenção para essas questões aqui. E nós vamos ver essa questão da incredulidade aqui sob diferentes aspectos aqui nessa noite. O primeiro aspecto onde nós vamos encontrar aqui a incredulidade é justamente na corrupção que reina nos corações. É o que nós lemos aí do versículo 33 até o versículo de número 37. As ações e as palavras, meus irmãos, dos homens refletem, na verdade, aquilo que os domina. Jesus não está interessado apenas em mostrar nossos erros. Ele busca verdadeiramente nos mostrar a raiz dos males, a raiz dos nossos erros, a raiz dos nossos pecados e deseja então curar completamente o nosso ser. O Senhor deseja não apenas tirar o lixo dos rios, Ele deseja tratar desde a nascente, de onde talvez vinha descendo todo esse lixo ao longo do rio, para que tudo então seja tratado. Você já viu que de repente um lugar que está ali cheio de lixo, você tira o lixo daquele lugar e muitas vezes ele volta a ter lixo. Por que que isso acontece? Porque esse lixo ele vem de outro lugar. Tomando aqui a figura de um rio, provavelmente esse lixo vem antes disso, ele é jogado ali, então sempre vai ter. Quando for jogado o lixo naquele lugar, sempre vai ter. Não adianta chegar lá e tirar um pouquinho num dia, um pouquinho no outro dia, porque sempre vai ter. E a ideia aqui então de Jesus é justamente tratar as questões na sua raiz, na sua nascente, para que elas possam ser então plenamente resolvidas. Aqui, meus irmãos, a ideia que o texto vai nos trazer é que a menos que o coração se transforme, a vida, meus irmãos, nunca será completamente transformada. Aos fariseus aqui, Cristo deu a entender que era inútil que eles tentassem esconder a raiz de amargura que eles carregavam contra Jesus. Nós já vimos no texto anterior, o texto declarando que Jesus conhecia o pensamento deles, no versículo 25, diz Jesus conhecendo os seus pensamentos. Então Jesus é aquele que não é enganado, não tem como mentir para Jesus. Ele conhece os nossos corações. Então, é justamente sobre isso que nós estamos falando, de pessoas que podem estar envolvidas no ambiente religioso, mas os seus corações denunciam então a sua incredulidade. É sobre isso que nós estamos vendo aqui. Veja o versículo 33. Considerem uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto.
O coração, meus irmãos, é a raiz. E se tomarmos então essa imagem aqui, a linguagem, ela é o fruto dessa árvore, é o fruto dessa planta cujo coração é a raiz. É ali na ponta, é ali no desaguar que nós vamos encontrar a linguagem, demonstrando então o fruto daquilo que está no nosso coração. Jesus Cristo, meus irmãos, mostra que aquele desejo que reina dentro do nosso ser é aquilo que vai ser demonstrado como fruto ali da nossa vida. Da mesma maneira, meus irmãos, a nossa disposição de espírito é revelada então naquilo que nós fazemos, no fruto da nossa vida, no fruto do nosso interior. Ao mesmo tempo, se nós tivermos corações puros, nós teremos lábios puros, nós teremos vidas puras, mas se a árvore formar, consequentemente o fruto também será. Percebam, meus irmãos, que Jesus está deixando claro que as palavras daqueles homens acabavam por denunciar aquilo que estava dentro do seu ser. Por mais que alguém tente enganar, que tente simular que há algo diferente no seu coração, alguma hora essas palavras irão escapar, deixando então demonstrar aquilo que está no seu interior. Uma coisa que eu, como pastor, gosto de fazer é justamente ficar atento às pessoas nas conversas informais. Você conversa com alguém, por exemplo, numa reunião, o pastor chamou você aqui para conversar. Você vai sentar comigo e você vai falar: Vossa Excelência precisa de quê? Né? Você vai falar comigo de um jeito polido, formal. Mas eu gosto de falar com você no informal. É perceber no dia a dia ali. Volta em mim a gente vê deixar escapar um pi. Aí, rapaz, isso aqui é em casa. Como diz meu sogro, né? Os de casa vão à praça. Então isso aqui é em casa. Se falou fala mais em casa. Se escapou uma vez, em casa rola mais. A tendência é essa. Eu digo para vocês isso, meus irmãos, como alguém que antes da minha conversão genuína, eu me lembro que na minha adolescência, cheguei num ponto que eu falava muito palavrão. Eu falava muito palavrão. E foi uma coisa que a minha transformação de vida, por meio da obra de Jesus Cristo, me levou a entender que aquilo precisava ser uma área completamente transformada. Completamente transformada. E isso verdadeiramente vem como consequência da transformação do coração. O cuidado com o nosso falar, ele nasce antes de tudo no cuidado com o nosso ser, com o nosso coração. Forma do falar, as palavras que são faladas, mas principalmente o conteúdo daquilo que nós falamos. Será que somos pessoas maledicentes? Será que somos pessoas perversas? Será que somos pessoas que estão deixando desaguar por meio das nossas palavras, que no nosso interior nós estamos maquinando o mal? Então Jesus nos mostra que a árvore boa dará um fruto bom, porque a árvore é conhecida por seu fruto. No versículo 34, Jesus dá uma repreensão naqueles homens e os chama assim: raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. As palavras más, meus irmãos, elas são produto natural e autêntico de um coração mau. Porque ainda que tentemos esconder, assim como os fariseus estavam aqui tentando fazer, elas serão reconhecidas por Cristo. Foi por isso que Jesus chamou esses homens de raça de víboras, tal qual João Batista. Você lembra no capítulo 3? Foi essa expressão que João Batista se referiu a esses homens perversos. É a mesma expressão que agora Jesus utiliza aqui, raça de víboras. E por que ele fala isso? Porque esses homens não tinham uma linguagem polida? Não. Certamente esses homens aqui eram pessoas que tinham uma linguagem polida. Porém, no seu íntimo, no seu coração,
As suas palavras, por mais doces que parecessem, eram palavras que vinham de um nascedouro perverso. Então o coração aqui é a fonte, e as palavras então são as correntes. Tudo aquilo que vem dessa fonte, então, é aquilo que é despejado, é aquilo que é levado adiante, que vai à frente. Não é normal, meus irmãos, especialmente os homens aqui, não é normal a gente xingar o jogador de futebol. Não é normal, não é legal. Ainda que seja o Gabigol, não é normal, não é bom, porque isso revela, na verdade, o nosso íntimo, o nosso interior. É um cuidado que nós precisamos tomar constante com o nosso ser. Da mesma forma que a gente trata, de repente, um jogador de futebol quando nós estamos irados, trataremos outras pessoas quando nós estivermos irados, porque isso com certeza vem da nossa natureza, vem do nosso interior, vem do nosso íntimo, vem do nosso coração. Das pessoas más, utilizando aqui a ideia de Jesus, nós sempre podemos esperar coisas más, porque não tem como, vai ser um desaguar. Não tem como, não há como conter um rio, uma corrente que vem de um nascedouro. Não tem como impedir. Nós podemos até colocar uma barragem, mas quando a barragem se romper, o que passará dali é exatamente aquilo que vinha da nascente. Não passa coisa diferente, não tem como mudar. A barragem ela vai maquiar por um tempo, ela pode enganar por um tempo, mas na hora que ela romper, o desaguar é aquilo que nasceu. Por isso, meus irmãos, nós precisamos cuidar daquilo que está no nosso coração antes que isso venha desaguar sobre o outro. Nós precisamos cuidar daquilo que está no nosso coração antes que isso vá sobre a vida das outras pessoas. Veja o versículo 35. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. O coração aqui é o tesouro. E as palavras, então, são as coisas tiradas desse tesouro. É interessante que nesse tempo aqui, você não tinha banco. Você não tinha um lugar onde as pessoas guardavam as suas coisas de valor. Guardava-se em casa e tentava-se, então, ali, como que esconder essas coisas. Você vai ver, por exemplo, aquela figura, né, dos tesouros em vaso de barro. Por quê? Porque as pessoas chegavam lá e guardavam aquilo que tinha muito valor, tentavam esconder em algo que as pessoas iriam considerar que não tinha valor. Era ali que estava guardado aquilo que tinha grande valor. Jesus vai usar para nós aqui a ideia de que o coração é esse lugar que guarda aquilo que tem valor para nós. E dali então nós vamos tirando esse tesouro. O caráter de um homem bom é o que lhe dá o seu bom coração. E é dali então que esse homem vai tirar as coisas boas. Um cristão completo, ele tem antes o seu coração tratado, ele passa a ser alguém que vive segundo a vontade de Deus, busca viver segundo a imagem de Deus, e por isso então dali são tiradas coisas boas do seu coração. Agora aquele homem de caráter mau, é esse homem que agora tem o seu coração mau, perverso. Dali ele tira também o tesouro. Mas o seu tesouro é justamente aquilo que é mau, aquilo que é perverso, aquilo que não é agradável a Deus. É exatamente isso a ideia. Por isso é tão importante que possamos conhecer as pessoas, dar tempo por conhecer as pessoas. Você vai, por exemplo, se relacionar com alguém, começou a conhecer uma pessoa. Ah, é bonito. Ah, ela é bonita. Ah, é de boa família. Ok. É de uma boa igreja. O pastor dele é top. O pastor dela é top. Beleza. Agora, o que tem no coração dele? O que tem no coração dela? Vamos conhecer. E como é que você faz isso? Conversando. Negócio que a galera quer... Não, é conversar.
vai buscar extrair coisas dali. Veja sobre o que fala, veja sobre o que diz, as ideias que tem. Isso é fundamental, meus irmãos, para essa fase. Você vai conhecer alguém com quem você pretende passar a vida inteira. É preciso buscar extrair ao máximo nesse coração aquilo que está lá. Ainda que saibamos que não vamos conseguir 100%, mas o que pode ser feito para se extrair dali mais coisas? Às vezes, pela falta desse tipo de contato e de vivência, é que muitas pessoas deixam. Se por um lado, uns deixam de conhecer boas pessoas, porque param ainda no aspecto exterior, e aí não avançam para o aspecto interior. Até achei um vídeo engraçado outro dia na internet, uma moça dizendo que ela comprou o marido dela na planta. Tipo, que ninguém achava nada, ninguém dava nada, mas ela comprou na planta e ali foi trabalhando na vida dele, ajudando ele, para ele melhorando, né? Então muita gente para no aspecto exterior e aí não avança. E aí não encontra ali aquele coração que tem coisas boas. Ainda bem que a minha esposa buscou conhecer o coração, porque se fosse a lata, estava complicado. Mas ao mesmo tempo, há pessoas que por não fazerem isso, acabam avançando com alguém que não tem um coração bom. E aí depois que já está lá dentro do casamento, aí descobre tanta coisa ruim, tanta coisa difícil, tanta coisa complicada, mas que já estava lá. Por isso, meus irmãos, essa é uma boa recomendação dentro da palavra de Deus para aqueles que estão buscando conhecer alguém, para quem está engrenando para um futuro casamento. Conheça, busque extrair ali o que está dentro desse coração. Bom, os versículos 36 e 37, Jesus fala aqui acerca das palavras inúteis que nós podemos de alguma forma proferir. E vai mostrar justamente a maldade que há nessas palavras. Veja o texto. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Algumas coisas aqui que o texto nos traz aqui a observar. Primeiro, o Senhor observa cada palavra que dizemos. Cada palavra. Pastor, eu sou obreiro da igreja, eu sou servo, eu trabalho, eu estou envolvido, ótimo. Mas o Senhor observa, além do seu trabalho, Ele observa cada palavra. Quem é você? Aquele que serve constantemente, mas vive resmungando, vive falando da vida do outro, vive se preocupando com o outro, vive deixando ali escapar de você. Cada palavra é inútil, cada palavra que não acrescenta, que não abençoa a vida de outras pessoas, o Senhor está a observar. Ele observa em cada ponto e vai observando cada coisa que nós dizemos. Outra coisa que nós vemos aqui é que a conversa inútil, ela é desagradável a Deus. O Senhor não se agrada das nossas conversas não edificantes. O Senhor não se agrada daquelas nossas palavras que, em vez de contribuir, de colaborar, de ajudar, de edificar, fazem o contrário. Por isso, meus irmãos, temos que tomar cuidado com todas as nossas palavras. Precisamos tomar cuidado em tudo aquilo que iremos proferir, pensar antes. Será que isso vai ser importante? Será que vai ser agradável? Será que vai edificar alguém? Será que fortalece uma pessoa? Ou será que com essas palavras aqui eu exagero, eu passo do ponto, eu machuco alguém? Nós precisamos pensar. E isso, meus irmãos, é algo maravilhoso que o Senhor nos concede, que é o fato de que a nossa mente, ela é super rápida, muito rápida, mais rápida do que qualquer outra coisa aí na natureza. Nós temos uma possibilidade tremenda de, antes de falar alguma coisa, pensar 2, 3, 4 vezes
antes de falar, antes de proferir essa palavra. Outro dia eu não lembro com quem que eu estava falando, acho que foi com os meninos do carro, eu estava dizendo para eles, né, que enquanto eu prego, eu falo, penso, leio, já estou pensando na próxima que eu vou falar, de vez em quando as palavras se atrapalham um pouquinho, né? Porque o Senhor nos concede essa capacidade. Então fica aqui, ó, enquanto eu falo com vocês, eu já dei uma olhada no texto, já estou pensando na próxima coisa que eu vou falar, e fica nesse processo. Agora, muitas vezes, meus irmãos, a gente vai lá e, por exemplo, diz alguma coisa na lata de alguém, porque a gente diz assim, não, mas eu sou sincero, não, é porque eu sou assim, é porque eu sou aqueles que falam mesmo. Será que era útil? Será que foi agradável? Será que era edificante? Será que precisaríamos mesmo falar? E às vezes a gente processa por muito tempo aquilo ali e ainda vai lá e fazemos. E ficamos diante de Deus indesculpáveis, porque tivemos todo um caminho ali a percorrer. A própria instrução bíblica, por exemplo, com relação ao tratar com o irmão que tenha pecado contra nós, ainda assim é uma instrução que demanda de nós cuidado na hora que nós vamos tratar, na hora que nós vamos falar. Então, não é não falar nunca, não é nunca ter o que falar, não é que nunca vai ser preciso. A questão é, nós temos dada por Deus toda a possibilidade de calcular o que vai ser feito, de como será feito, de inclusive fazer de uma maneira prioritária, da maneira como a palavra de Deus nos instrui. Então, todas as nossas palavras inúteis serão tratadas pelo Senhor. Ele não quer conversas inúteis e desagradáveis. Outra coisa que nós vemos aqui é que dentro de pouco tempo, meus irmãos, nós prestaremos conta acerca dessas palavras. Nós seremos julgados por isso e será um julgamento rígido. Diz o versículo 37, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. O texto é claro, se nós não nos arrependermos dessas palavras, nós, meus irmãos, estaremos perdidos. Se não recebermos o perdão do Senhor, nós estaremos perdidos até pelas palavras. Então, pensar sobre isso constantemente, meus irmãos, é uma das marcas de alguém que crê. Um coração incrédulo que não confia no Senhor, ele quer simplesmente fazer as coisas segundo a sua vontade. Ele quer pegar lá desse coração mau e despejar sobre os outros aquilo que está lá. Ele quer entregar isso. E sairá algo mal desse coração mau. Agora, o coração daquele que crê é um coração tratado pelo Senhor. E até as coisas boas dadas pelo Senhor têm seu tempo adequado para serem levadas adiante. Tem um momento oportuno, tem a forma adequada de serem faladas. Então o Senhor nos dá essa possibilidade, amém? De nós que somos aqueles que creem no Senhor, de termos então as nossas palavras salgadas aí pelo poder do Evangelho. Temos as nossas palavras então transformadas. Aí você pode me olhar e dizer assim, pastor, não é fácil. Não se trata de facilidade, meus irmãos, se trata de consciência acerca daquilo que nós devemos fazer segundo a palavra de Deus. Corações incrédulos não confiam nisso. Muitas vezes as pessoas são levadas a dizer assim, não, eu vou fazer desse jeito mesmo. Vou falar dessa forma mesmo, eu tenho que falar porque eu quero falar. Esse é um coração incrédulo, não confia no Senhor. Não tem convicção de que há um cuidado de Deus sobre todas as coisas. Então acabamos querendo resolver segundo a nossa própria maneira. Bom, o texto segue e nós vamos ver agora os fariseus pedindo um sinal ao Senhor Jesus. E aqui nós vamos ver outra marca de corações incrédulos. É justamente essa petição por um sinal. Ora, Jesus já havia dado vários sinais. Jesus já havia feito vários milagres. E nós temos visto aí ao longo dos capítulos, parece que sempre os fariseus estavam lá por perto, sondando ali. Mas agora esses homens se aproximam do Senhor Jesus.
e alguns apontam talvez que nem fosse mais aquele mesmo grupo de fariseus que já estava perseguindo Jesus nos outros momentos, mas sendo o mesmo grupo ou não, certo é que esses homens estão aqui atrás de Jesus, demonstrando agora mais uma vez incredulidade em seus corações, pedindo ao Senhor um sinal. Veja o versículo 38. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Olha a saudação deles. Eles chamam Jesus de mestre, mas eles não tinham Jesus como mestre. Eles não respeitavam Jesus como mestre. Talvez aqui já denuncie um certo, chamaríamos hoje, deboche da parte deles ao se aproximar de Jesus. Corações crédulos falariam isso, mas seriam completamente reverentes ali ao Senhor, mas eles não demonstram aqui essa reverência, ou a continuidade do texto nos mostra exatamente que eles não tinham essa reverência. E Jesus vai condenar então essa exigência deles. Eles querem um sinal milagroso, mas Jesus vai condenar. Veja o versículo 39. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Jesus vai agora impor sobre eles uma acusação. E agora não somente aos fariseus, mas a expressão de Jesus é uma geração perversa e adúltera. Aqui, meus irmãos, Jesus vai ampliar. Não apenas são os fariseus. Jesus reconhece que toda essa geração no meio da qual ele veio, toda essa geração de judeus que estava ali presenciando os seus feitos, é digna agora dessa repreensão. Ele chama então de uma geração perversa e adúltera. Um povo que era semelhante aos seus líderes. Nós vimos até agora fariseus e escribas aqui como o alvo então dessas repreensões de Jesus. Mas agora ele estende ao povo, porque é um povo que acabou aceitando as instruções desses homens e estão se comportando como pessoas que rejeitam a verdade do Evangelho. E Jesus vai chamá-los então de uma geração perversa, uma geração adúltera, porque como se fossem uma esposa adúltera, eles se afastaram então do homem com o qual tinham casado. Jesus se recusou então a dar a eles qualquer outro sinal, além daqueles que de fato já tinha dado, e além, segundo as suas palavras, do sinal do profeta Jonas. E que sinal é esse então do profeta Jonas? Nós vemos aí a explicação dos versículos 40 e 41. O texto diz: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior que Jonas. Perceba bem que o sepulcro era para Cristo, assim como o ventre do grande peixe foi para Jonas. Ambos, meus irmãos, passaram o mesmo período de tempo em seus respectivos lugares. Mas enquanto Jonas foi prisioneiro ali pelos seus próprios pecados, Jesus foi prisioneiro, de certa forma, ali pelos nossos pecados. Jesus, então, aproveitou essa ocasião para revelar o caráter e uma triste constatação de que essa geração, no meio da qual ele viveu, era justamente essa geração perversa. Uma geração que seria condenada pelos homens de Nínive, pois estes ainda vieram a se arrepender. O povo de Nínive ainda veio a se arrepender com a pregação de Jonas, mas, ao que tudo indica, a denúncia do próprio Jesus é que esse povo que está ali, que o envolve, não irá se arrepender. Meus irmãos, isso é tão claro, nós vemos isso no início do livro de Atos, quando a igreja
começa, quando a igreja inicia, que nós não vamos ver ali uma multidão de pessoas. Nós não vamos ver ali uma quantidade enorme de pessoas em relação ao que era o tamanho da cidade, o número de pessoas da cidade. São pouquíssimas pessoas. Aí você vai dizer assim, como assim? A igreja começa com 120 pessoas, mas era Jesus. Como assim Jesus, depois de cumprir o seu ministério, ao longo de 3 anos, havia apenas 120 pessoas ali reunidas, até que o Espírito Santo vem. É sobre isso que Jesus estava falando aqui. Essa é uma geração incrédula, de corações duros, que não aceitou, que não recebeu a mensagem do Senhor Jesus, ainda que ele estivesse ali presente, ainda que Jesus fosse infinitamente superior a Jonas. Olha alguns traços comparativos aqui de Jonas com Jesus. Jonas, meus irmãos, era apenas um homem pecador como nós, mas Jesus era o Filho perfeito de Deus. Jonas era um forasteiro no meio de Nínive. Cristo veio ao seu povo, veio aos dele. Jesus era parte daquele povo. Jonas pregou apenas um curto sermão. Jesus ensinou incansavelmente ao longo de mais de 3 anos, pregou nas sinagogas, ensinou as pessoas, curou as pessoas, aproveitou os momentos das curas e dos milagres para ensinar incansavelmente, e ainda assim esses homens não se arrependiam. Jonas não realizou nenhum milagre, Jonas não demonstrou ter nenhum amor por aquelas pessoas, e ainda assim as pessoas de Nínive se arrependeram. Jesus realizou muitos milagres, cheio de amor, cheio de misericórdia, e ainda assim esse povo não se arrepende. Corações duros e incrédulos. Nós não podemos chegar nesse ponto, meus irmãos. Não podemos. Nós temos sido expostos ao Evangelho, ao poder do Evangelho. É tão triste quando a gente chega numa época dessa do ano, né? Embora eu tenha brincado no começo, e agora nem me refira especificamente a uma pessoa ou outra, mas nas igrejas de uma forma geral, é tão triste quando se passa, vamos colocar 1 ano só, 1 ano inteiro pregando, ensinando, instruindo as pessoas, tentando fazer com que as pessoas amem mais Jesus por meio da pregação da palavra, e aí chega num tempo como esse, há pessoas que trocam a igreja por um boi, por um arraial, porque acham isso maravilhoso. Meus irmãos, de fato, são coisas bem encantadoras aos olhos humanos. Bem encantadoras. No que diz respeito ao aspecto estético, de cultura. Estava lembrando hoje, né? Quem é daqui do bairro, né? Dá para escutar o zoada lá do João Paulo todinho, né? E eu estava lembrando hoje, um dia que eu estava no Seprama, daí para essas festas, e aí, Boi da Maioba, quando o cara cantou uma das músicas, eu não vou cantar agora para vocês não se tremer aqui, tem uma música que o cara cantou, assim, que é uma das mais famosas dele, quando o cara cantou, gente, arrepiou, sem molecagem nenhuma. Vozeirão que esses caras têm, arrepiou, sem molecagem nenhuma. E aí você diz assim, pastor, mas no aspecto cultural, na beleza disso, sério, tudo é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Agora, nós não podemos negar todo o aspecto religioso que há, eu não digo nem por trás, é envolvido descaradamente com essas questões. É envolvido descaradamente com essas questões. Você precisa conhecer um pouquinho só para ter ciência disso. Alguns outros estados, ainda vejo aí alguns pastores que desconhecem a nossa realidade, argumentar que São João é só canjica e não sei o quê. Mas a gente aqui do Maranhão, gente, é vergonha dizer que a gente não sabe o tanto de envolvimento, de sincretismo religioso que há nessas manifestações.
O boi ele nasce no terreiro, ele morre no terreiro. As entidades ali são recebidas por aquelas pessoas. Quem já foi numa festa dessa, você vê pessoas manifestando demônios no meio da apresentação. No meio da apresentação. Isso a gente está falando das chamadas brincadeiras aí mais antigas, mais tradicionais. Se você for pegar as mais recentes, por exemplo, como boi de orquestra, aí você entra luxúria, você entra o apego sexual que há para essas questões, cacuriá, aí há todo o aspecto religioso e o aspecto sexual muito presente nisso. Eu ia assistir ensaios de cacuriá em terreiro e não sabia. Chegava lá, olhava aqueles monte de imagem, não sei o que, uns altar lá no canto e boiando, não tinha nem noção. E depois fui começar a entender. Mas, gente, não há como. São indesculpáveis. E a menos que se arrependam e reconheçam isso, continuarão nessa vida. Não há como. É Jesus falando aqui, olha, Nínive teve isso e se arrependeu. Vocês têm tudo isso e não se arrependem. E há muita gente assim. Por isso eu digo, há corações incrédulos dentro das igrejas, que dão ouvidos a Satanás e não dão ouvidos a Jesus. Jesus traz uma outra figura aqui no versículo 42, ele diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e agora está aqui o que é maior que Salomão. Você conhece a história da rainha do sul, a rainha de Sabá? Está lá em 2 Crônicas, capítulo 9, versículos 1 a 12. Depois você vai ler quando chegar em casa. Essa história é contada ali em 2 Crônicas, e basicamente é uma rainha, né, justamente rainha do sul, de um reino distante, que foi até o rei Salomão, por ter ouvido a respeito da sua sabedoria. E ela foi então até o rei Salomão, e quando ela chega lá, ela leva questionamentos a Salomão. Só que a palavra diz que Salomão responde todos os questionamentos perfeitamente, vai além do que aquela mulher esperava, e ela fica assim completamente extasiada com aquela situação. Ela vê que Salomão tem muito mais sabedoria do que haviam contado a ela. Ela entrega presentes ali, algumas posses. A palavra diz que Salomão entrega também vários presentes a ela. Daí alguns dizem que talvez depois Salomão tenha casado com essa mulher. O cara que tinha um monte de mulher, eu acho difícil que tenha casado com qualquer uma, né? Mas o texto bíblico não fala isso diretamente. O texto bíblico nos diz que ao encerrar isso ela voltou para sua terra. Mas por que Jesus trouxe então aqui essa comparação, trouxe essa história para eles aqui como exemplo? Essa rainha que saiu da sua terra em direção a Salomão, o texto bíblico lá em 2 Crônicas nos mostra que de alguma forma ela glorificou a Deus, glorificou o Deus de Salomão. Embora nós não tenhamos lá assim com clareza a ideia de que ela tenha tido alguma espécie de conversão, mas certamente ela glorifica o Deus de Salomão, que o texto bíblico lá nos deixa de uma maneira bem clara, bem expressa. E aqui Jesus usa então esse comparativo com o povo do seu tempo, justamente para demonstrar a incredulidade dos seus corações em relação agora à rainha de Sabá, a rainha do sul. E aí o mesmo comparativo que eu fiz aqui de Jonas, dá para a gente fazer aqui com a rainha de Sabá. A rainha de Sabá ela não tinha um convite para ir até Salomão, mas ainda assim foi. Nós temos um convite da parte de Cristo por meio do seu evangelho para nós irmos até Jesus. Salomão era apenas um homem sábio. Jesus Cristo, meus irmãos, ele é a sabedoria em si. A rainha de Sabá, ela saiu da sua terra sem ter certeza se valeria a pena. Ela foi por aquilo que disseram a ela, e ela foi então tentar descobrir se era verdade, toda aquela sabedoria. Foi naquela missão sem saber se valeria a pena. Nós, meus irmãos, não temos como ir até Cristo com incertezas. O Senhor é fiel e nele nós nos encontramos seguros. Não há insegurança em ir até Jesus.
Não há. Ela veio dos confins da terra para ver Salomão. Nós temos o Cristo que veio dos céus para habitar em nosso meio e, por fim, habitar nas nossas próprias vidas. Ele nos encontra e nos alcança e habita em nós. E ela foi ali e poderia apenas ouvir a sabedoria de Salomão. Jesus Cristo, meus irmãos, não apenas nos fala algumas palavras de sabedoria, nós recebemos sabedoria da parte de Cristo. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e o Senhor concede. Olha a diferença e olha quanto é infinitamente superior o poder de Cristo em relação àquilo que Salomão poderia oferecer àquela mulher. E ainda assim essa mulher sai dali glorificando a Deus com as suas palavras. E quantos têm acesso ao poder do Evangelho e não glorificam a Deus? Quantos têm acesso ao poder do Evangelho, meus irmãos, e ainda estão presos nesse mundo, nas questões desse mundo? Não conseguem viver plenamente para o Senhor. É bem difícil, meus irmãos. Nós precisamos evangelizar muitas pessoas. Há um mundo inteiro de gente aí que não conhece Jesus. Nós precisamos pregar o Evangelho. Agora, difícil demais é precisar evangelizar crente. É a gente ter que ficar brigando com gente que faz parte do corpo, que está na igreja, e a gente ficar lutando para ensinar as verdades do Evangelho, quando na verdade essas verdades deveriam saltar aos nossos olhos e nos encher de amor por Jesus. E a gente tem que estar lutando ali, exprimindo as palavras do Senhor, para que as pessoas possam ser tocadas. Corações incrédulos podem estar presentes no nosso meio. E nós temos que tomar cuidado, nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser como essa geração ali que viu Jesus e não se entregou a Ele. Uma geração, meus irmãos, que resolveu ir além, resolveu permanecer no domínio do mal. É o que nós vemos aí do versículo 43 até o versículo de número 45. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Talvez você nunca tenha ouvido, eu nunca ouvi esse texto pregado dentro desse contexto aqui. Nunca ouvi. O contexto é exatamente esse que nós estamos falando. Jesus está condenando essa geração e aqui é uma continuidade da ideia de Jesus. Esse trechinho que nós lemos aqui, ele não é uma ideia separada do restante do texto. Tanto é que Mateus ele vai seguindo aqui, a ideia vai sendo conectada aqui. E o que Jesus está querendo aqui é demonstrar que, apesar de todos os métodos utilizados por ele para alcançar o coração daquela geração, ele precisou agora os comparar a alguém de quem o diabo se foi, mas retornaria com as forças multiplicadas. A parábola aqui apresentada por Jesus representa, sim, a possessão que um demônio faz no corpo dos homens. Representa, sim, é claro que nós podemos utilizar isso aqui para falar, como talvez você já tenha visto muitas pessoas pregar, para falar exatamente disso. É assim que ocorre. Um demônio sendo expulso e depois podendo retornar àquela casa, né? E as pessoas dizem: olha, se não tomarmos cuidado, se não estivermos em Cristo, se não deixarmos o Espírito habitar a casa, de fato, esses demônios eles podem retornar e retornarão ainda mais fortes. Essa imagem, sim, que Jesus usa. Só que Jesus usa essa imagem para falar a toda uma geração. Jesus usa essa imagem para falar a todo esse povo ali do seu tempo e certamente para nos trazer um alerta. Porque embora ela traga essa representação aqui justamente
de um indivíduo sendo possesso, nós precisamos aplicar aqui a esse corpo, a esse grupo de homens judeus, povo judaico aqui desse tempo, que resistiu, continua resistindo os judeus e, por fim, rejeitarão o evangelho para sempre. E por isso a palavra conclusiva aqui de Jesus nessa ideia é: assim acontecerá a esta geração perversa. Um povo que havia sido liberto do cativeiro da Babilônia, que ainda se inclinou ao Senhor, mas logo depois começou a se corromper novamente. Nós temos visto isso. Ageu, Esdras, Neemias agora. Um povo liberto ali do cativeiro, mas agora mesmo não reincidindo ali no pecado da idolatria, mas em outros pecados eles foram se mostrando ali contrários ao Senhor. Casando-se com mulheres de outros povos, oprimindo aqueles que eram do meio do seu povo, vendendo como escravos aqueles que eram do seu próprio povo. Nós vimos isso no livro de Neemias, negando o favor que Deus havia lhes concedido. E agora, para concluir todas essas coisas, negando o próprio Filho de Deus como o Messias enviado pelo Senhor. Então Jesus mostra que é essa geração de quem um demônio já havia sido expulso. É a ideia de Jesus. Mas que porque eles rejeitam agora o Filho de Deus, esse demônio volta a essa casa, encontra a casa desocupada, varrida, em ordem, e agora vai e traz consigo outros 7 espíritos. Talvez a ideia aqui seja uma ideia em relação à eternidade, onde ali já não será mais uma dose pequena, vamos dizer assim, de um agir de Satanás. Ali será uma dose plena de um sofrimento eterno para aqueles que estiverem longe do Senhor. Esse é um alerta, então, que Jesus faz. O comentarista Matthew Henry, ele fala sobre isso, ele diz assim, que isto seja um aviso para todas as nações e igrejas, para que prestem atenção e não abandonem o seu primeiro amor. Não deixem que se perca a excelente obra de transformação que começou entre eles, retornando para a maldade que pareciam ter abandonado, pois a última condição é pior que a primeira. Oh, meus irmãos, que isso seja um alerta para nós, que nós como igreja não venhamos a retroceder, que nós, igreja brasileira, não venhamos a retroceder. O Senhor agindo no meio do nosso povo, o Evangelho se expandindo. Mas será que nós podemos aqui há alguns anos estarmos como a igreja europeia, vazia, fraca, sem fervor, precisando que outros países, missionários e pastores de outros lugares tenham que estar indo até esses lugares? Berço da reforma, precursores do protestantismo, onde o evangelho afluiu de uma maneira tão grande, de onde saíram tantos homens e mulheres que pregaram o evangelho, hoje não se encontra. Porque demônio expulso, mas uma casa varrida, limpa e desocupada, que deu espaço a outros demônios. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos viver assim. Nós não podemos perder o fervor, o amor por Jesus. Nós, como igreja, nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós falávamos na última quarta-feira, quem estava aqui vai lembrar, da atuação de Neemias na reconstrução. Depois que os muros estavam reconstruídos e as portas colocadas no lugar, traçou ele todo um plano de proteção, mas estando agora a cidade protegida, o plano é: vamos povoar a cidade. Porque não há proteção a uma cidade desocupada. Até usei uma figura aqui de uma casa vazia, sem pessoas, com um muro alto. Por um tempo vai enganar algumas pessoas. Por um tempo vai afugentar alguns ladrões. Mas daqui a pouco, quando
vai e vem, olha todo dia, essa casa não tem pessoas, essa casa não tem um cachorro sequer para proteger, ela está aí vazia, abandonada e tem coisas lá dentro. O que esses homens vão fazer? Eles vão começar a pular o muro e vão começar a saquear tudo que tem lá dentro. Eles vão ocupar esse lugar, vai virar uma boca de fumo, vai virar um lugar onde as pessoas vão ali para praticar atos de promiscuidade. Por quê? Porque essa casa, ainda que tivesse muros altos, ela ficou desocupada. Assim é a igreja. Nós temos os muros do Evangelho, a proteção que vem por meio da palavra do Senhor, mas nós temos que ocupar essa casa com a presença de Deus e com pessoas. Nós precisamos pregar o Evangelho e trazer mais e mais pessoas para que amem ainda mais o Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, não podemos nos contentar. Não podemos aceitar o tanto de pessoas que temos, as pessoas que temos. Não podemos. Não podemos. Porque precisamos querer mais. Que a casa seja ocupada com pessoas que amem o Senhor verdadeiramente, amém? Corações incrédulos acabam se deixando levar pelo mal. E por fim, meus irmãos, nós vamos ver aí o trecho que fala a respeito dos verdadeiros parentes de Cristo. E o texto também aqui é uma continuidade da ideia anterior. O versículo 46 diz que falava ainda Jesus à multidão, quando a sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Então Jesus continuava aqui a pregar. É interessante isso. Embora corações duros estivessem ali, embora pessoas ali, Jesus esteja denunciando a incredulidade desses corações, Jesus continuava a falar às pessoas. Porque, meus irmãos, nós precisamos continuar a pregar. Falar a você aqui nessa noite que há muitas pessoas que são incrédulas. Falar para você aqui nessa noite que há inclusive pessoas dentro da igreja que são incrédulas. Falar que isso inclusive é triste, não quer dizer que nós somos chamados a parar. Nós precisamos continuar. Jesus nos deu um exemplo aqui. Ele continuava a falar e ninguém melhor do que ele para nos mostrar esse exemplo, porque ele falava aqui a essas pessoas enquanto conhecia os seus corações. E ele continuava a falar. O texto nos diz que Jesus estava falando e chegou agora alguém para avisar a ele que estavam do lado de fora a sua mãe e os seus irmãos. O texto não nos conta aí quem eram esses irmãos de Jesus, embora nós possamos aqui imaginar e considerar que esses aqui eram os irmãos de Jesus que ainda não criam nele. Tem um relato sobre isso lá em João capítulo 7, versículo 5, que os irmãos de Jesus ainda não criam nele. Também nós não somos informados aqui sobre o que eles desejavam fazer, por que eles estavam ali querendo falar com Jesus, para que pudessem considerar ali interromper Jesus. O fato é, meus irmãos, que Jesus vai considerar que independente do que eles estejam querendo fazer, a obra que ele está fazendo ali é muito mais importante. E se nós considerarmos, mais uma vez, que Jesus conhece os corações, certamente, Jesus sabia que o que eles queriam ali não era mais relevante, não era mais importante do que aquilo que ele estava fazendo, pregando o evangelho às pessoas, ensinando as pessoas. Com certeza não era. Alguns comentaristas vão dizer assim, não, eles estavam ali, talvez só porque não acreditavam em Jesus e estavam tentando interromper, ou eles estavam ali, talvez só para tentar tirar Jesus ali do meio daquela situação, mas não importa. Jesus aqui está considerando que é muito mais importante a obra que ele está fazendo. Ele está falando com esse povo, mesmo aqui no meio das investidas dos fariseus. Mesmo assim, ele continua a ensinar. Por quê? Porque Jesus considera que alcançar esses corações incrédulos é muito mais importante do que outras coisas que ele pudesse ali então fazer naquele momento. A mãe e os irmãos de Jesus não ouviam aqui, enquanto ele pregava e ensinava. Mas eles não apenas não ouviam, mas eles também estavam atrapalhando a obra que Jesus estava fazendo. Outra marca de corações incrédulos é que corações incrédulos atrapalham a obra de Deus. Atrapalham a obra do Senhor.
Nós precisamos estar atentos a isso. E como eu disse, nós podemos encontrar isso dentro e fora do ambiente igreja. Dentro e fora. Então nós precisamos estar, aqueles que querem fazer a obra do Senhor, estar atentos. Por quê? Porque de repente incrédulos podem trazer a aparência de que estão fazendo por Deus, para Deus, na obra de Deus, e só estão atrapalhando. Só estão atrapalhando. A repreensão de Jesus aqui a eles não é uma falta de amor a eles, mas é por considerar que aquilo que está sendo feito tem relevância, é importante, e eles estão atrapalhando. Porque não reconhecem a importância da obra que o Senhor está fazendo. Isso é comprovado por meio de outros textos. Nós vimos em momentos que Jesus parou uma obra para ir para outra, depois retornou, desviou o caminho para ir para outro lugar, fazer algo que seria mais importante. Então, claramente, o que Jesus está fazendo aqui é mais importante, mas a sua mãe e os seus irmãos chegam nesse momento aqui, e pelo menos nesse momento aqui, demonstrando incredulidade, querem parar Jesus. Nós não podemos deixar que aqueles que estão com o coração incrédulo parem a obra. Não podemos deixar. Nós não podemos ser aqueles que param a obra de Deus. Nós não podemos ser aqueles que atrapalham, que estão aí no meio do caminho aí, impedindo que a mensagem do Evangelho seja pregada. E precisamos considerar isso. Que são aqueles que estão, de repente, justamente atrapalhando. Quem são? Precisamos ficar atentos. Tem um livro do Francis Chan que ele fala, olha, que muitas pessoas chegam para o pastor, para os pastores, e dizem assim, pastor, eu estou querendo ir embora da igreja porque eu não estou me dando bem, não estou gostando, tem algo que não está legal. E dizem isso, né? Quando dizem, né? Aí diz o pastor que estão indo embora porque não estão gostando. E aí ele brinca assim, por que os pastores não fazem isso? Por que a gente não chama mais duas pessoas para se retirar? Vamos se retirar aqui que você está atrapalhando a igreja. E segundo as suas palavras, embora no texto lá ele fale com brincadeira, é algo que nós deveríamos estar atentos. Tem pessoas que estão atrapalhando a obra de Deus. Por quê? Porque seus corações incrédulos não conseguem seguir a vontade do Senhor. É preciso estarmos atentos. Bom, meus irmãos, Jesus aqui, ele estava tão envolvido no seu trabalho, que naquele momento ele não podia ser interrompido. Certamente porque ele entendia que aqueles interesses ali, eles não eram genuínos, ou não eram pelo menos necessários naquela hora. Então a obra do Senhor, ela não pode ser atrapalhada por aquilo que é desnecessário. Ela não pode ser atrapalhada por aquilo que não é verdadeiro, que não é íntegro, que não vem desse coração que vive de acordo com a palavra de Deus. Precisamos considerar isso na nossa vida diária. O que tem atrapalhado a obra de Deus na sua vida? O que tem atrapalhado o seu viver com o Senhor? O que tem atrapalhado que parte de corações incrédulos, que parte de corações que não conhecem o Senhor? É algo que nós estamos muito sujeitos, meus irmãos, demais. Demais. Por quê? Porque se você sair, amanhã de manhã você vai trabalhar e você vai começar a lidar o tempo inteiro com pessoas que não temem o Senhor, corações incrédulos. Quantas coisas você não vai ter que lidar ao longo dessa semana com pessoas que não amam a Deus e que podem tentar atrapalhar a obra do Senhor na sua vida por uma conversa, por uma briga, por uma discussão, tentando distrair você, tentando convencer você de algo errado e tomar o seu coração e deixar distante do Senhor para que pare a obra de Deus. Nós precisamos tomar esse cuidado. Por fim, meus irmãos, Jesus aproveitou essa ocasião para explicar quem eram seus verdadeiros parentes. Versículo 47, desculpa. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E no 48, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, ele disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos.
pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus aproveitou essa oportunidade para mostrar que os seus parentes iam além da sua família natural, mas que eram verdadeiramente aqueles que faziam a vontade do Pai. Corações incrédulos, meus irmãos, naturalmente não farão a vontade de Deus. Mas aqueles corações que estão apegados ao Senhor buscarão fazer a vontade do Senhor e serão encontrados como família de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque enquanto uns estão distantes, estão longe, haverão sempre aqueles que estarão amando o Senhor, estarão se dedicando a Ele, estarão com seus corações entregues e serão então encontrados como família de Deus. E é assim que nós queremos ser encontrados, amém? Por isso não deixe o seu coração se perder na incredulidade. Porque será muito fácil, meus irmãos, estarmos dentro de uma igreja, sentados culto após culto e não sermos família do Senhor. E talvez o exemplo drástico que Jesus nos dá aqui queira nos despertar sobre isso. Ora, nem a mãe e os irmãos de Jesus escaparam. Quem somos nós para considerar que podemos viver uma vida fria, distante do Senhor, uma vida incrédula e ainda considerarmos que somos família de Deus? Nós não podemos. Nós precisamos viver com corações apegados ao Senhor, crendo na sua palavra, nos dedicando a Ele, amando cada vez mais a palavra dEle. E assim, meus irmãos, quem sabe nós seremos achados como nessas palavras de Jesus. Aqui estão meus irmãos e minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.